Olá, turma. Bom, dando continuidade à nossa aula de fundamentos de fundamentos da linguagem Python, nós conhecemos os operadores condicionais. Agora nós vamos conhecer as estruturas condicionais. Qual é a diferença? A estrutura é quando você precisa, por exemplo, controlar o fluxo de um determinado código, de uma determinada aplicação. Vamos imaginar o seguinte: vamos fazer algo bem simples. Vou criar uma variável chamada idade do tipo inteiro e vou falar que a idade é 18. E eu vou simplesmente imprimir um texto aqui ao final. Print. Você pode entrar, pois é maior de idade. Ok? Um exemplo simples de uma estrutura em que você, por exemplo, gostaria de controlar a entrada de pessoas numa festa, baseado se ela é menor de idade ou não, ou seja, menor de 18 anos ou não. Nessa estrutura que tem aqui, nosso algoritmo ele segue uma sequência lógica. Ele tem a definição dos dados, poderia haver qualquer processamento aqui, qualquer cálculo poderia ter vindo aqui, e no final nós temos a nossa saída, tá? Ó, nós temos uma saída. Normalmente, aqui, desculpa, só corrigir aqui, então aqui nós temos uma entrada. Então, esse seria um fluxo comum de entrada, processamento e saída. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Deixa eu desconsiderar o processamento. Vamos imaginar que nesse exemplo só poderia entrar na festa quem for maior que 18 anos. Como é que eu faria isso? Quando nós temos essa situação em que nós precisamos fazer uma comparação, é que nós fazemos uso das nossas estruturas condicionais. A primeira estrutura que a gente vai conhecer é a estrutura se. O que é o se? Ao pé da letra, você vai fazer algo se uma determinada condição for atendida. Como assim, professor? Lembra das estruturas dos operadores condicionais? Esse comparativo ele vai ser realizado, ou seja, a idade vamos fazer um negócio aqui? Quero deixar assim de propósito, tá, pessoal? Quem já manja dos paranauê da programação, já entendeu o que eu estou querendo fazer, mas vamos lá, sim. Se a idade, né? Eu coloquei 20 aqui. Então, a idade 20 é maior que 18? Se esse resultado for verdade, nós vamos entrar nessa condição. Atenção! Em algumas linguagens, por exemplo, no Java, nós trabalhamos com o conceito de chaves, tá bom? A chave é que é responsável por delimitar o escopo do meu se. O que é escopo? É onde o se está mandando, é onde o se está comandando. No Python, nós não trabalhamos com essa chave, mas sim nós trabalhamos com a indentação do código, tá bom? Desculpa, indentação do código. Ou seja, tá vendo que ele está alinhado? Se ele está alinhado, é como se ele não estivesse sendo considerado dentro dessa condição. Quando a gente joga para cá, um pouquinho para frente, ó, a gente dá uma tabulação, a gente vai um pouquinho para frente. Perceba que agora sumiu o erro. Por quê? Porque agora tudo que estiver indentado após esse se é considerado então é considerado dentro do escopo do se, tá bom? Então o que acontece aqui? Se a idade for maior que 18, você pode entrar. Vamos rodar aqui para a gente ver o que acontece? Olha lá. Você pode entrar. Sua idade é maior que 18. Ah, professor, vamos fazer um teste para ver se a idade for menor que 18, ele pode entrar? Vamos fazer assim, ó. 15. Vamos rodar o 15? Opa, ele não pode entrar. Mas por que não apareceu nada? Porque nós estamos preocupados apenas com uma saída nesse momento. Ó, vou até colocar aqui, ó. Saída 1 do sistema, ou seja, se ele é maior. Mas nós queremos também que seja informado que ele não pode entrar, pois ele é menor de idade. Quando nós temos essa situação, nós temos o segundo estrutura condicional, que é chamada de else, ou seja, se e se não. Se for isso, ok. Se não for isso, em hipótese alguma, então faça isso aqui. E aqui eu vou escrever um texto simples, ó. Vamos colocar aqui. Você é menor. Volte para casa. Coitado, né? Ó, volte para casa. Vamos executar aqui para a gente entender o que aconteceu? Ó, você é menor. Volte para casa. Olha só, o que acontece? Prestem atenção aqui, isso é importante. E normalmente os alunos, né, de lógica, os alunos que estão começando nesse mundo, têm problemas, tá? O que acontece? Essa condição do se,
Caso ela seja verdade, sempre vão entrar aqui nesse se, sempre. Agora, se essa situação, não importa que seja, qualquer uma que seja diferente de maior que 18, caso nós tenhamos o else, ele sempre vai entrar aqui. E aqui é onde acontecem muitos problemas e muitos bugs em algoritmos, em códigos, até em produção. Por exemplo, se eu colocar aqui menos 15, vamos imaginar, é possível uma pessoa ter uma idade de menos 15? Não. Mas o nosso sistema, como ele está considerando qualquer coisa que seja diferente de 18, quando eu rodar isso aqui, ó, ele vai simplesmente falar que ele é menor de idade. Por quê? Porque qualquer coisa que não seja maior que 18 vai cair no else. Inclusive, qualquer cálculo que seja negativo, menos 1000, qualquer coisa. Então, muito cuidado com o else. Ok? Entenderam? Agora, existe ainda uma outra situação, que é a seguinte. Vamos imaginar que, além do else, eu quero fazer mais um comparativo. Por exemplo, vamos imaginar que você é menor de idade. Perfeito? Você é menor de idade. Mas você é amigo do dono. Ó, lembra que a gente trabalhou com operadores booleanos? Amigo do dono, true. Ou seja, não me interessa se você é maior de idade, mas se você for amigo do dono, você pode entrar. Se você não for amigo do dono, tchau para você. Como é que a gente faz isso? Então, além do if e do else, nós ainda temos um outro comparativo. E esse comparativo a gente pode repetir várias vezes, que é o... Opa, pera só um minutinho que eu tirei a saída 2. Que é o if. Olha lá o que ele faz, ó. Se amigo do dono, então faça. Vamos colocar uma mensagem para ele aqui? Eu já vou explicar para vocês. Calma aí, ó. E agora nós temos uma terceira saída do meu algoritmo. Ó, 2 e uma saída 3. O que ele está fazendo aqui? Você, vamos escrever um texto aqui. Você é amigo do dono. Aproveite a festa. Vamos ver o que está acontecendo? Olha só. Primeiro, ele vai verificar se ele é maior que 18. Perfeito. Se ele é maior que 18, ele já pode entrar. Mas aqui, na idade, ele tem 15. Aqui no else if, ele está falando o seguinte. Se eu for amigo do dono, lembra que aqui eu estou comparando verdadeiro ou falso? No caso amigo do dono, o que é o amigo do dono aqui? É a mesma coisa que true. Logo, é como se ele já tivesse feito esse comparativo. Então, ele é amigo do dono? Sim, ele é amigo do dono. Vamos rodar aqui para ver o que acontece? Opa, você é amigo do dono. Aproveite a festa. Tá legal? Olha lá então o que aconteceu. Ele entrou aqui. Agora vamos colocar o seguinte, vamos ver se vai dar certo. Vamos tirar, e agora ele não é amigo do dono? Então presta atenção, ele é menor de idade e ele não é amigo do dono. Vamos rodar aqui para ver o que acontece? Ó, só um minutinho. Você é menor. Volte para casa. Só que aqui tem um detalhe. O pessoal que já, como eu disse, já manja dos paranauê da programação, entendeu que já existe um problema aqui, que é o quê? E se simplesmente esse rapaz tiver 18 anos? Vamos ver o que acontece? A idade dele é maior que 18? Não, ela é igual a 18. E o que acontece então? Se a idade é igual a 18, essa condição não será atendida. Ele é amigo do dono? Não, ele também não é amigo do dono. Então, aonde ele vai cair? Vamos rodar aqui para ver, ó. Você é menor de idade, volte para casa. Opa, mas por quê? Olha aqui o 18 aqui. Por que isso? Simplesmente porque na nossa condição não deveria ser apenas 18, mas na verdade maior ou igual a 18, tá bom? Ah, professor, mas eu poderia colocar maior que 17. Poderia, só que você com maior de 17, você tira um pouco aquele sentido do 18 de ser maioridade, que é uma coisa que nós já estamos acostumados. Então, nem sempre a gambiarra de você diminuir um valor facilita o entendimento do código. Quando eu coloco maior ou igual a 18, eu estou entendendo que o 18 está incluso. É muito mais simples entender isso. Vamos rodar para a gente ver se deu certo? Ó, você pode entrar, pois é maior de idade, ok? Então, nós conhecemos então aqui a estrutura condicional. O se, o else, o if, né? Ou a gente chama de else if, né? E o else. São as condições que nós temos. Professor, por que não é estrutura condicional? Porque antigamente nós tínhamos apenas uma saída. Agora, nosso algoritmo pode ter 3 saídas. Lembrando, essas saídas são elas se excluem, são excludentes. Então, se eu entrei aqui, eu não entro em nenhuma dessas. Se eu não entrei aqui, então eu vou entrar nessa aqui. O else, com certeza,
sempre vai estar se a pessoa for menor de idade ou não for amigo do dono. Ok? Entenderam a ideia? Eu poderia até fazer aqui também. Ah, peraí, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma modificação? Vamos tirar o else if, então, e vamos fazer o seguinte. Nós temos mais alguns operadores que eu acabei esquecendo. Que é o quê? O operador OR. Olha lá, operador OR amigo do dono. Vamos ver o que ele... Vamos tirar isso aqui agora, ó. O que ele está falando? Que se a idade for maior ou igual a 18, ou se ele for amigo do dono, ou seja, lembra que o se continua tendo que considerar true aqui para conseguir entrar? Quando nós trabalhamos com ou, para que o ou seja verdade, a primeira parte ou a segunda parte devem ser verdadeiras. Ou seja, se um ou outro for verdade, o resultado das duas, logicamente, vai ser verdade. Vamos rodar aqui para ver o que acontece? Pronto, ele tem 18 anos, então ele já entrou. Ele não precisa ser amigo do dono. Vamos fazer aquele teste diferente, ó. 15. 15. Idade é maior que 18? Não. E ele é amigo do dono? Não. Vamos rodar para ver o que acontece? Ele não pode entrar. Por quê? Nenhuma dessas condições foi atendida. Esse é o ou, ok? E agora, se eu quisesse que ele entrasse por ser amigo do dono, bastaria eu colocar o true. O que acontece? Idade é maior que 18? Não. Mas ele é amigo do dono. Logo, na condição ou um ou outro é verdade. Lógico, ele vai poder entrar porque ele é maior de idade. Ok? Então, esse é o comparativo ou. O outro comparativo que a gente vai trabalhar é o comparativo AND, que é o quê? O AND diz o seguinte, que para essa condição inteira ser verdade, é preciso que este ou este sejam verdadeiros, tá bom? Ou seja, aqui nesse jeito só existe duas formas dele entrar. Só existe uma forma dele entrar. Por exemplo, ele é amigo do dono. Vamos rodar aqui para ver o que acontece? Você é menor, não pode entrar. Por que ele não pode entrar? Porque amigo do dono é verdade. Mas a idade dele é maior que 18? Não. Então ele não pode entrar. Para ele entrar nessa condição, é preciso que, além dele ter 18 anos, ele também tem que ser amigo do dono. Ó a diferença, ó. Viu? Você pode entrar, pois é maior de idade. Entenderam a diferença do ou? O ou, pelo menos uma das duas precisa ser verdade para que ele seja considerado no si. O AND é preciso que as duas sejam consideradas para que ele possa entrar. Professor, ficou um pouco complicado. Fiquem tranquilos, a gente vai trabalhar bastante com isso ao longo do curso. Então, a gente vai trabalhar bastante, vocês vão forçar bastante isso na cabeça. Só precisa entender nesse momento. Nós temos estruturas condicionais que controlam o fluxo de execução do nosso programa. Nós temos o se, nós temos o else if e o else para fazer esse controle. Além disso, nós temos operadores condicionais e os operadores relacionais, né? Operadores condicionais, maior, menor, diferente e igual, que a gente já conhece. E esses operadores que a gente viu agora, que são os operadores relacionais, que são o ou e o and, ou e e, beleza? Pessoal, com esse conteúdo a gente fecha estruturas condicionais. Lembrando sempre, eu deixo para vocês 2 a 3 exercícios de fixação lá para vocês tentarem fazer. Recomendo que tentem fazer. Se vocês não conseguirem, eu deixo um vídeo explicando, deixo um texto explicando como fazer, né? E aí sim, depois que você fez isso, tenta corrigir para ver onde você errou, tá? Evitem usar recursos como chat, GPT, qualquer IA para resolver, porque assim você não está aprendendo, tá bom? Depois que já souber, beleza, pode utilizar para facilitar a sua vida. Mas nesse momento, tentem resolver. Beleza? Então, com isso, a gente encerra essa parte de estruturas condicionais. Nossa próxima aula, estruturas de repetição. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.